Fala Olá. pessoal, a gente tá aqui pra reagir ao canal Viralcast, ao vídeo. Os 5 elementos de ordem paranormal. Olá, amante do terror. Nos vídeos anteriores sobre a Ordem Paranormal, eu acabei citando os chamados 5 elementos do outro lado, uma das peças fundamentais para o entendimento do outro lado e das suas manifestações na realidade. Então, já que é uma coisa tão importante, por que não explicar detalhadamente cada elemento do outro lado? Para começar, os elementos do outro lado são o medo, sangue, energia, conhecimento e morte. Eles agem com propriedades únicas e são os principais responsáveis pelas caracterizações das manifestações do outro lado na realidade. Isso significa que, quando algo relacionado ao outro lado se manifesta na realidade, seja alguma criatura paranormal, ou uma entidade, ou até mesmo uma relíquia da calamidade, essa manifestação vai ser caracterizada por um dos elementos. Geralmente, as manifestações acontecem com apenas 4 dos 5 elementos, sempre excluindo o medo. E quando eu for explicar o próprio elemento do medo, você vai entender por que uma manifestação específica do medo é improvável, ou até mesmo impossível. Eu vou explicar os elementos na mesma ordem em que eu expliquei as relíquias da calamidade. Tá bom. Elemento do conhecimento. O elemento do conhecimento está ligado com tudo o que tem a ver com conhecimento em geral, podendo ser tanto sobre a realidade quanto do outro lado. E o propósito do conhecimento é manter o equilíbrio entre as duas dimensões, principalmente para que a realidade possa fomentar um propósito. As ideias de decifrar, aprender, lembrar e registrar informações agradam à entidade do conhecimento. E sabe o que agrada a ela ainda mais? Acontecimentos cujos são fortes fontes de medo, que foram registrados em textos, palavras ou até sigilos. Esses registros tendem a agradar ainda mais a entidade do conhecimento do que as ideias que eu citei, porque esses acontecimentos são fontes de informações muito poderosas. E ao entrar em contato com a entidade de conhecimento, você vai se ver diante a um vazio infinito do medo, ouvindo sussurros que ficam mais altos com o passar do tempo. Ter um entendimento completo sobre o elemento do conhecimento é praticamente o mesmo que saber sobre absolutamente tudo sobre o outro lado. Pois quando se tem um entendimento completo sobre esse elemento, você automaticamente decifra, aprende, lembra e registra tudo. Os indivíduos que têm... Aquelas pessoas que também não conseguem, que lembra desde quando... Nasceu, desde quando nasceu, Que é raro no caso também. É raríssimo. Afinidade com o elemento do conhecimento é porque foram escolhidos pela entidade do conhecimento. E isso tem consequências. Pela entidade. Olhos amarelos ou esbranquiçados, inscrições na pele, falta de emoções, aura dourada, membros alongados e finos, ossos fragilizados, desaparecimento da boca e das orelhas, olheiras profundas e uma personalidade mais lógica, estratégica e até manipuladora. Os rituais estão sempre ligados à percepção da realidade e da manipulação da comunicação humana e da comunicação com o outro lado e as suas entidades. Por exemplo, o ritual de alteração de memória faz com que o alvo perca suas memórias sobre certos acontecimentos da sua vida. As criaturas são conhecidas por serem neutras, ou seja, só atacam quando são ameaçadas ou mesmo atacadas, e também por serem lógicas, podendo pensar por conta própria, agir por conta própria, ter objetivos próprios e até mesmo realizar rituais. Boa parte delas são geradas pela mente humana, a partir dos maiores medos das pessoas, e por isso eles têm a aparência muito parecida com a humana. O elemento do conhecimento é superior ao elemento de energia, pois a lógica e a razão do conhecimento dissipa o caos da energia. Porém, é inferior ao elemento de sangue, pois as emoções extremas e intensas do sangue sobrepõem a razão e a calmaria do conhecimento. Todo sentido. Porque quando você tá com raiva, alguma coisa, uma emoção muito forte, você não consegue raciocinar direito. Sim, faz sentido. Então ele sobrepõe. Nossa, faz todo sentido. Não lembro o que eu acabei de... Eu também sou assim, tenho uma memória ruim. Imagina ter uma memória assim. Porra, mas assim também deve ser horrível. Não, acho que tudo demais até assim é ruim. Exatamente. Entendi. Beleza. Elemento de energia. O elemento... Achei que era propaganda. Fiz uma pausa assim. Eu também achei. Ai, gente. Elemento de energia. O elemento de energia é caracterizado pelo puro caos.
E ser caracterizado pelo caos significa que ele representa tudo o que não pode ser explicado, o inexplicável, tudo o que não pode ser tocado fisicamente, o intangível, pela oposição de ser comandado pela hierarquia, a anarquia. E a principal característica desse elemento, a transformação. A sua forma é etérea, o que significa que a sua composição é abstrata e fantasmagórica, que está em constante mutação, alternando entre os 3 principais estados da matéria, que é o gasoso, líquido e sólido, sendo descrita como uma chama líquida, brilhando nas cores do elemento, que varia entre tons de roxo, azul, ciano, verde e rosa. A entidade de energia é descrita como sendo imprevisível e ilógica, e o seu comportamento parece se basear puramente no seu desejo de autoentretenimento, causando agonia e dor nos outros, por meio, é claro, do caos. Quando é feita a comunicação com a entidade de energia... Porque, tipo, energia é uma coisa mais... energia caótica, no caso. Tinha que ser o nome dele. Tinha que ser caos. Caos. Energia caótica. Você vai se ver em um lugar caótico, parecido com o cosmos. Galáxias em constante transformação, estrelas em colapso, supernovas explodindo, furacões de chamas e o próprio ambiente se distorcendo. Tudo isso na imensidão infinita do medo. Quando o indivíduo tem afinidade com o elemento de energia, é porque ele foi escolhido pela entidade de energia. E isso também tem consequências. Olhos multicoloridos, veias brilhantes, tiques incontroláveis, tremedeira, crises de ansiedade, hiperatividade, queimaduras, cabelos e pele com cores vibrantes, partes do corpo metálicas ou tecnológicas, olhos brilhando no escuro e uma personalidade imprevisível, caótica e insana. Os rituais do elemento de energia têm características que podem distorcer a realidade, causando efeitos bem exorbitantes que geralmente têm 2 extremos. O extremo ou o sutil vai depender de alguns fatores. As distorções na realidade sempre afetam os elementos naturais, mas os rituais também podem estar ligados com a tecnologia e dispositivos eletrônicos, já que a energia também está associada a essas coisas. Tanto é que o indivíduo que possui afinidade com o elemento pode ter partes do corpo substituídas por peças tecnológicas. Esses rituais também podem ser facilmente usados em combate, por exemplo, para paralisar o inimigo, intensificar o dano que as armas causam através da energia e também criar garras feitas da matéria do elemento de energia, uma matéria etérea. As criaturas de energia são equivalentes ao seu elemento. Elas também possuem uma aparência também etérea, incorpórea e imaterial, como, por exemplo, um programa de computador, um espírito ou até mesmo ondas sonoras. Ou seja, elas podem tomar a forma de praticamente qualquer coisa. E, além disso, exalam uma aura paranormal plasmática que se contorce para cima como se fosse uma chama em constante mutação. As criaturas têm um comportamento correspondente ao caos que a energia representa, agindo de maneira totalmente ilógica, imprevisível e caótica, além de serem completamente hostis com qualquer coisa que se aproxime. A forma que elas atacam geralmente afeta mais a sanidade, fazendo seus alvos terem visões terríveis através de rituais. Mas existem outras criaturas que também podem afetar tanto a mente quanto o corpo. Ou melhor, afetando o corpo, afeta a mente. Com certeza. O elemento de energia é superior ao elemento de morte, pois a transformação da energia sobrecarrega os efeitos da morte. Porém, é inferior ao elemento do conhecimento, pois a lógica e a razão do conhecimento dissipa o caos da energia. É porque consegue raciocinar e organizar as coisas que o caos ali da energia não consegue. Esquisito. Elemento de sangue. Ele é o elemento que representa as emoções mais intensas, tipo a fome, dor, obsessão, paixão, amor e ódio, tanto das entidades quanto dos seres humanos. E as suas cores são os tons de vermelho de sangue. A entidade de sangue parece querer devorar toda a carne e beber todo o sangue presente na realidade, causando o máximo de dor e agonia que for possível. Ao se comunicar com a entidade de sangue, você vai poder ver um oceano vermelho infinito e invertido, composto por um líquido agressivo que emite sons de rosnados. Um oceano que, ao invés de estar na terra, está no céu.
juntamente a um vazio negro infinito do medo. Enquanto na presença desse lugar, você vai ser inundado por sentimentos extremos e terríveis. O indivíduo que tem afinidade com o elemento de sangue foi escolhido pela entidade de sangue, e isso tem algumas consequências. Pois Claro. Sentidos aguçados, maior sensibilidade à dor, veias saltadas, olhos vermelhos, dentes e unhas afiadas, intensidade emocional e alteração violenta na estrutura corporal. Quanto Eita, mais próximo o eita. indivíduo está do elemento de sangue, mais e mais ele vai parecer com um ser bestial. Bestial. Os rituais do elemento de sangue quase sempre, se não sempre, têm resultados horríveis, nojentos e atrozes. Os requisitos para completar eles Join us for Spark Criatividade and para use criar your creativity poderes. to power a more Achei. peaceful world. viagem, né? porra. sempre realçam a ideia de ser Ok. atrozes. Os requisitos para completar eles Mas sempre vamos- realçam a ideia de sentir dor. Ou seja, ao realizar o ritual de sangue, o requisito básico é você sentir o máximo de dor quanto for possível. Seja automutilação, derramamento de sangue Mas pra quê? Pra ou você o conhecer uso a de dor? órgãos humanos ou animais. Que são... Você As conhecer criaturas e de sangue, compreender como como já é que deve é a dar dor. para imaginar, são equivalentes ao elemento de sangue. Ou seja, são bestiais e repugnantes. Sangue, Elas né? atacam qualquer um e Tate_terceiro mandou R$10. Cadê a chave? Essa bala tem gosto de chulé. Obrigada, Ray. Obrigada, Rachel. são bestiais e repugnantes. Elas atacam qualquer um e qualquer coisa que esteja ao seu alcance de forma brutal, visando o derramamento de sangue. E dentre as criaturas elementais, as de sangue são as que mais sentem dor. Elas têm uma pele avermelhada e exposta, com um líquido vermelho muito parecido com sangue escorrendo pelos seus corpos. Mas não é sangue, é outra coisa. Uma coisa repulsiva. Mas eu acho que tem a ver, porque assim, é uma entidade. Então eu acho que, tipo, essas coisas devem favorecer a entidade, entendeu? O quê? Se for ficar assim. A pessoa. Não, isso fortalece a entidade. Então, é por isso. É que nem quando você. Aí, tipo, pra entidade, é que tem que sentir a dor, Aham. entendeu? É bom Por isso, que é que nem quando você joga uma energia, vai atrair mais coisas daquela energia. Eu acho que tem a ver com isso. Sabe? Corpos, mas não é sangue, é outra coisa. Uma coisa repulsiva. São cegas, mas em compensação os outros sentidos são muito mais aguçados, fazendo com que a falta de visão não seja um problema. E além disso, a sua maioria conta com garras e dentes afiados. O elemento de Bem sangue feio, é no superior ao elemento de conhecimento, pois as emoções extremas sobrepõem a calmaria e a razão. É menor que o Porém, quê? é inferior ao elemento de morte, Ah, tá. porque a ciclo, né? distorção temporal Sim. da morte impede a sentido. percepção carnal do sangue de acontecer. porque Elemento forma um de círculo. morte é basicamente Sim, mas aí... O que é? E qual é o começo e qual é o fim? O fim é o começo e o começo é o fim. o elemento que mantém o tempo e a cronologia, assim garantindo que todas as histórias têm um fim, e geralmente esse fim é a morte. O elemento de morte está ligado não somente ao tempo, mas às distorções temporais, espirais, lodo negro, repetições e a distorção da percepção egóica da existência de cada indivíduo. As cores que representam o elemento de morte são tons de cinza e preto. O maior objetivo da entidade de morte é coletar a energia potencial. A energia potencial, também chamada de entropia, é o tempo perdido de alguém. Por exemplo, quando alguém passa um longo tempo contemplando as espirais do elemento de morte, imediatamente ele acaba Cotizado. perdendo o tempo em que algo a mais poderia ter acontecido, em que ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, onde eventos que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram graças ao elemento de morte. E esse tempo perdido gera a energia potencial, ou então a entropia, e é essa entropia que fortalece a entidade. Ao se comunicar com a entidade de morte, você vai se ver dentro de uma espiral, dentro de uma imensidão infinita. Lá, o tempo não existe. Cada momento é eterno e ao mesmo tempo imediato. O lodo negro escorre como um redemoinho,
E lá ele guarda todos os momentos roubados pela morte. Caralho. A espiral Gente. encara a sua alma, enquanto deseja roubar o seu futuro, assim como fez muitas e muitas Viagem vezes. essa. Se o indivíduo for escolhido pela entidade de morte, algumas consequências vão se manifestar no seu corpo. Pele mais acinzentada, cabelo com uma cor mais preta ou branca, faixas pretas marcadas no rosto, olhos completamente negros, sangue ainda mais escuro, envelhecimento involuntário, Bicho, reflexos vai ficar aprimorados, emagrecimento, alteração na estrutura óssea, alteração na percepção temporal e uma personalidade mais fria e apática, principalmente em relação à morte. As criaturas do elemento de morte apresentam um comportamento apático e indiferente, agindo com extrema frieza e crueldade, e os seus movimentos sempre são inconstantes, atacando em alguns momentos e em outros não, além de terem uma percepção temporal diferente, algumas vezes podendo enxergar o tempo mais rápido e outras vezes mais devagar, e isso legal. implica até mesmo nos seus movimentos, podendo se Olha. tornar muito mais rápidos ou Ou muito muito mais devagar. lento. Então, os seus próprios corpos são anacrônicos, ou seja, não um respeitam tapete. as leis do tempo e podem até mesmo realizar rituais, mostrando um pouco de inteligência. As suas aparências quase sempre são esqueléticas e esguias, complementadas com o lodo negro. O elemento de morte é superior ao elemento de sangue, pois, como dito, as distorções Mas é temporais da inferior ao morte coisa. arruinam a percepção carnal do sangue. Porém, é inferior ao elemento de energia, já que as constantes transformações da energia sobrecarregam os efeitos da morte. E aproveitando para falar sobre a relíquia de morte. Se você não viu o vídeo sobre as relíquias da calamidade, recomendo ver depois desse vídeo. O deus da morte não é nada mais, nada menos do que a manifestação física da relíquia de morte na realidade. E para o deus da morte aparecer, ele precisa de um receptáculo, que geralmente é um corpo morto com alta exposição ao paranormal. Repetindo, um corpo morto com alta exposição. Você lembra Seria o que uma é alta corpo exposição. morto? Você lembra? Lembra do que é corpo morto? Corpo morto. É, ele aparece na série do folclore. Corpo morto. É, ele aparece na série do folclore, na Que primeira não- temporada. Ah, não é um corpo morto? É um corpo morto, mas assim, ele precisa de um... E o que é esse negócio da entidade? Alto índice de disposição paranormal? Isso aí O que é- significa? Exposição ao paranormal. Repetindo, um corpo morto com Eu alta acho que é um corpo exposição morto ao literal. paranormal. E o receptáculo não é um portador da relíquia, é apenas a ponte entre o deus da morte e a realidade. Porque, falando de novo, apenas marcados podem portar uma relíquia, e o ferreiro do Santo Berço não era um marcado, muito menos um portador. Foi apenas um receptáculo para o deus da morte. Então não, até hoje, nenhum portador da relíquia de morte Viveu. foi apresentado. Elemento do medo. Esse com certeza é o elemento mais misterioso entre todos, pois nada pode descrevê-lo que nem os outros elementos. Ele é o tudo e o nada, o infinito e o vazio. Viu? Todas as manifestações Medo. paranormais Nada. são geradas pelo medo. Ou seja, o medo é o elemento base para todas as manifestações paranormais acontecerem. Uma manifestação física do elemento do medo é incompreensível e impossível. A mente humana não pode sequer compreender o que está vendo. É como uma chama transparente que distorce a realidade ao seu redor de tão forte que é a sua presença. E os que presenciaram a manifestação do elemento do medo disseram que era como ter um vislumbre de Deus. Acredita-se que nos locais onde a membrana foi danificada, geralmente acontece as manifestações do medo na realidade, já que a membrana é a barreira que separa a realidade do outro lado. Então é possível que esse elemento misterioso se encontre por esses lugares. E o medo não tem uma entidade, já que o próprio medo é a entidade corpórea e incorpórea do outro lado, como se fosse uma manifestação do outro lado Meu em si. Deus. Os rituais do medo só podem ser feitos pelos marcados que obtiveram suas marcas através do medo, pois esses rituais desconsideram totalmente as regras do Ah, pelo que eu entendi, são pessoas que foram marcadas
No ritual. Mas por meio do medo. Não sei se a pessoa tinha medo, tava com medo e aí foi marcado durante esse momento de né, sentir medo. Do medo, pois esses rituais desconsideram totalmente as regras do outro lado, podendo ser capazes de feitos absurdos e aterrorizantes, como, por exemplo, o ritual de Cinerária, um ritual capaz de manifestar a névoa paranormal, amplificando todas as manifestações paranormais da área. As criaturas do elemento do medo supostamente podem transcender as regras dos próprios elementos. E, por isso, lidar com elas é um processo extremamente complexo, envolvendo a solução de enigmas, rituais de alto nível e mistérios muito, muito específicos. Até hoje, a única criatura que tem o elemento de medo como base é a Degolificada, a qual eu já fiz um vídeo aqui. E por ser uma criatura com o medo como elemento base, ela possui basicamente todos os 5 elementos. E como diz a frase guia do elemento do medo, o medo é infinito. Mas aí, isso seria tipo... Mas tá mais pra uma maldição do que... É o quê? Tá mais pra maldição do que um sei lá o quê, né? Do que... porque a pessoa é marcada, meio que quando ela é marcada, passa a ser tipo... Que nem o E Berserk. começa a aparecer um monte de coisa O Berserk. ruim. O Berserk, ele é marcado, tem aquela marca, né? Que causa várias coisas nele, traz coisas pra ele também, não? Porque sinistrismo... Porque, tipo, não tem nada de bom. A pessoa muda a cor de olho, aí começa a sentir determinadas coisas, o corpo Exatamente. muda, vira um bicho esquisito, um troço estranho. E isso afeta muito a pessoa, Pois é. fisicamente. E como são acho. entidades, tem coisa de ritual e tal, pra mim não é coisa boa, não. É coisa de... entidade... Não é coisa boa, não. Não é coisa boa, não. Aham. Não tem muitas vantagens, entendeu? É o que eu tô querendo dizer. Do conhecimento, existe uma grande vantagem. Sim, apesar de lembrar de dos onde tá malefícios. Eu acho que é o que mais tem que mais vantagem. tem Mas os vantagem. outros não me parecem muito vantajosos, entendeu? Sensibilidade à dor. Então não sei. Meio, né? Meio Meio esquisito esse negócio. Mas vem cá, deixa eu te perguntar. Isso aí é do RPG do Selbit, né? Ele criou tudo isso, né? Foi ele que criou essas Sozinho? personalidades. Não, cara, ele é muito bom com RPG e montar RPG. Bizarro. Acho que foi longe, né? Bizarríssimo. Mas foi isso mesmo, caraca, Quase um livro. cara. Porque assim, cara, ele é muito foda em montar essas coisas assim. Eu acho impressionante a capacidade que ele tem de montar um personagem, dele criar os aspectos do personagem, sabe? As características dele de uma forma que ele cria uma base, sabe? Que faz sentido. E ele cria toda uma estrutura, sabe? Foi longe. Porra, eu acho bem longe. muito sensacional, cara. A mente dele é... Tem gente que é bem criativa pra essas coisas. Né? Bater o dedo na quina com esse poder é sacanagem. Porra, nossa, imagina. Pedir pra chorar. Pra arrancar o dedinho fora. Nossa, não. Aí é nível. Outro nível. Mas sabe por que eu acho que ele tem tanta facilidade? Porque ele convive muito, tipo, ele joga muito. Então, quando você tá muito imerso nesse meio, assim, né? Quando você é muito imerso em um meio, né? Em qualquer meio. Você tende a ter uma capacidade incrível de racionalizar, tipo, montar, de criar uma coisa e estruturar ela de uma forma... É que nem você ler e escrever livro. Exatamente. Tem percepções de mundo muito diferentes. Percepção muito diferente. Então, se você já for criativo, ajuda, né? Sim, exatamente. Cara, é sensacional. Muito legal. Foi muito imersivo, assim. Enfim, gente, esse foi o React de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Vocês gostaram? Deixa o like, inscreve o canal se for inscrito aí. Compartilha para ajudar. Valeu, bye!